Pai querido que estás nos céus, santificado seja o santo nome. Agradecemos a Ti por mais um dia que nos concede, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos reunidos e para estudar a Tua palavra e aprender um pouco mais das lições tão preciosas que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor esteja com esse estudo, esteja com cada um de nós aqui presente, para que Ele venha trazer conhecimento e esclarecimento que são necessários para nós. Que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre nós e guarde-nos com os teus santos anjos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse estudo é como o Renildo bem colocou. Eu vou contar muito com a participação de vocês. Como vocês viram, o tema é a repetição da história. E nós vamos ver uma repetição muito específica. Eu não sei se alguém já chegou a fazer algum estudo sobre isso. Esse é um tema, na verdade, que eu queria ter feito esse estudo o ano passado, por volta de outubro. Eu acho que eu até cheguei a comentar com a Carla uma vez que eu queria olhar isso, mas acabei não fazendo. E por isso resolvi fazer hoje. E eu vou contar muito com a participação de vocês pelo seguinte. Como é a repetição da história, nós vamos comparar, né, duas histórias. E uma delas, eu vou querer contar muito com a participação de vocês, para vocês me falarem qual é o correspondente da história, da primeira história. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Nós vamos ver duas histórias, e eu vou contar com a ajuda de vocês para comparar os fatos da segunda história, ok? E eu quero começar o nosso estudo trazendo aqui... Deixa eu só fazer um negócio rapidinho, gente. Eu estou acostumada a trabalhar com duas telas, eu preciso liberar minha segunda tela, porque senão eu vou ficar doida aqui. Deixa eu só jogar aqui minhas notas. Ai, gente, não repara, minha câmera tá dando bug. A minha câmera no Zoom, ela fica dando essas coisas estranhas, tá, gente? Não repara. Então, eu quero começar trazendo um verso aqui pra gente que é muito, muito, muito conhecido, que é o que está em Eclesiastes 1:9. E aqui é só para a gente relembrar do porquê é importante a gente entender esse conceito. Eclesiastes 1:9 diz o seguinte: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. A gente viu claramente isso nos estudos da Ancien Thèse, quando ela apresentou, comparou e contrastou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as histórias das guerras. Então, a repetição da história, ela está aí. Ela é algo, acho que já bem comprovado, é um princípio, assim, bem claro para a gente. Mas eu vejo que, às vezes, com as coisas que acontecem no dia a dia, a gente acaba, às vezes, se esquecendo desse detalhe. E a gente acaba se preocupando com questões que, se a gente olhar para a história, a gente encontra conforto, a gente encontra a resposta do que vai acontecer. Então, é por isso que eu quis trazer esse estudo hoje para vocês. E a comparação que nós vamos fazer é entre os Estados Unidos e o Brasil, em especial com relação às eleições presidenciais, as duas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos e a do Brasil. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui são... Primeiro eu quero começar explicando por que a gente vai fazer essa comparação e por que a gente tem... Vou colocar assim, por que a gente tem a licença profética, se eu posso falar assim, de fazer essa comparação. Eu vou demonstrar para vocês por que isso. E depois eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos com relação à eleição americana. E aí, conforme eu vou mostrando cada um dos pontos, eu vou contar com a participação de vocês para a gente fazer a comparação do que aconteceu nas eleições aqui no Brasil. Tudo bem? Deu para entender como é que a gente vai fazer? Me respondam. Sim. Please. Sim? Maravilha. Então, por que eu estou fazendo essa comparação entre Estados Unidos e Brasil? Eu não sei como é que foi aqui na mídia brasileira, mas na mídia internacional, mesmo antes de Bolsonaro ser eleito,
ele já era comparado a Donald Trump. E não só isso, ele foi frequentemente chamado pela mídia internacional como um Trump brasileiro, tá? Eu não vou ler as matérias, mas eu separei aqui algumas headlines, algumas manchetes, e quem quiser depois eu tenho os links de todas as matérias, eu posso compartilhar, embora a maioria esteja em inglês, tá, gente? Então, a primeira matéria que eu encontrei é do Economist, e o título era o seguinte: Jair Bolsonaro espera se tornar o Donald Trump do Brasil. Essa é uma reportagem de 2017. Então, interessante, acho que é 9 de novembro de 2017. Então, já lá em 2017, o Bolsonaro já tinha esse desejo, essa inspiração de se tornar um Trump. Depois, em 2018, já no dia 31 de dezembro, do site Político, a manchete dizia o seguinte: Trump das Américas do Sul assumirá o governo no Brasil, estreitando os laços com os Estados Unidos. Então, aqui a gente vê Bolsonaro sendo chamado de o Trump das Américas, da América do Sul. Depois, uma reportagem do Business Insider, de 2018 também, acho que outubro de 2018, que diz assim: o Donald Trump brasileiro, Jair Bolsonaro, está de visita à Casa Branca. Ele foi eleito presidente, apesar de dizer que não podia amar um filho gay e que uma colega era muito feia para ser estuprada. E esse aqui eu quero ler com vocês um pouquinho da reportagem, porque é bem interessante. E só um trechinho, tá? E diz assim: assim como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro pintou um quadro do Brasil como uma nação em declínio. Ele se comprometeu a tornar o maior e mais poderoso país da América do Sul grande novamente, livrando sua política de corrupção. E aqui eu quero fazer o paralelo que esse era o slogan, né, da campanha de Trump, e acho que se mantém até hoje, que é o tal do MAGA, que é Make America Great Again. Então, fazer da América grande novamente. E o Bolsonaro, ele usou da mesma narrativa. E aí aqui diz, continua assim: em uma transmissão ao vivo no Facebook, no início desse mês, Bolsonaro disse: vamos fazer o Brasil grande. Vamos nos orgulhar mais uma vez de nossa pátria. O uso bombástico das mídias sociais pelo presidente esperançoso também é parte da razão pela qual ele tem sido comparado ao Trump. Porque assim como Bolsonaro usava e usa muito das mídias sociais, Trump fez e faz igual. Depois continua assim: para restaurar a lei e a ordem, Bolsonaro defendeu a flexibilização das leis sobre armas e pediu que a pena de morte fosse restabelecida. Ele é contra os regulamentos ambientais e, assim como Trump, é crítico em relação ao marco de acordo climático de Paris. Então, aqui a gente vê mais uma reportagem deixando bem claro essa comparação de que entre Bolsonaro e Trump. Até aqui tudo bem? Muito bom. Sim. Tá, perfeito. Então, agora que a gente já estabeleceu que Bolsonaro é uma versão do Trump, nós vamos começar, então, olhando alguns fatos que ocorreram nos Estados Unidos durante a eleição, tá? E eu vou contar com a ajuda de vocês para vocês trazerem para mim a comparação com o que aconteceu aqui nas eleições do Brasil, tá? Então, eu quero começar com uma reportagem da NBC News, de 29 de outubro de 2020, onde o título era o seguinte: Trump sinalizou que não aceitará uma perda eleitoral. Muitos de seus eleitores concordam. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. O presidente Donald Trump recusou-se a dizer que aceitaria os resultados da eleição caso perdesse. E nos dias finais da corrida, alguns de seus apoiadores levaram a sério suas afirmações falsas ou infundadas sobre fraude eleitoral. Em um comício lotado ao ar livre neste campo de batalha, na quarta-feira, Trump disse que as pesquisas que o mostram atrás do candidato democrata Joe Biden são falsas, atraindo reforços da multidão e aumentando suas expectativas de vitória. Ele também disse temer a fraude eleitoral, que estudos repetidamente descobriram ser extremamente rara e, na maioria dos casos, inexistente. O maior problema que temos é se eles trapaceiam com as cédulas. Esse é o meu maior problema, disse Trump aos apoiadores no aeroporto de Phoenix essa semana. Essa é a única coisa.
É a única coisa com que me preocupo. Então, aqui a gente tem um trechinho da reportagem, onde Trump ele deixa claro que ele não aceitaria os resultados da eleição caso ele perdesse, e onde ele, mesmo antes das eleições acontecerem, que isso foi de 29 de outubro, as eleições nos Estados Unidos, o resultado mesmo é em novembro. Então, mesmo antes dos resultados, ele já tinha começado a alegar uma fraude eleitoral. E aí eu pergunto para vocês, como o Trump brasileiro, o Bolsonaro, fez? Oi, Ana. Oi. O Bolsonaro ele fez a mesma coisa, né? O Bolsonaro, bem antes, nesse período dele tentar se reeleger, ele estava usando essa mesma técnica de falar que as urnas iam ser fraudadas. O interessante, nos Estados Unidos, o sistema de votação era o que o Bolsonaro queria para o Brasil, e Trump, da mesma forma, estava alegando que ia haver uma suposta fraude, né? Então, se o Bolsonaro realmente estivesse questionando de forma pura que realmente ia ter essa fraude, eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos era uma prova de que ele também ia fazer da mesma forma se no Brasil fosse a questão de cédulas, né? Então, a gente é só uma questão de essa intenção realmente de trazer barulho e falsas acusações para o sistema eleitoral. Exato. E é interessante notar que, digamos que a técnica utilizada tanto por Trump, se não me engano, assim como pelo Bolsonaro, foi... eles não começaram a alegar fraude eleitoral só perto da eleição. Eles começaram muito antes. Então, eles começaram a plantar essa sementinha, né, de dúvida com relação ao sistema eleitoral brasileiro e nos Estados Unidos, o Trump, com relação ao sistema eleitoral americano, muito tempo antes da eleição acontecer. Por quê? Porque essa técnica é bem interessante que a gente vê exatamente isso que acontece com as fake news. Ela começa devagarzinho, ela começa pequenininha, e aí começa colocando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, até que ela ganha tal uma expansão tão gigantesca que acaba saindo do controle, né? Então, como o Reino do Bem colocou, Bolsonaro fez igualzinho. Assim como ele disse por diversas vezes que não aceitaria o resultado se perdesse, ele também questionou e colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Depois, e aqui, gente, só uma observação que eu queria colocar. Eu queria ter colocado mais informações aqui nesse material, mas eu não tive tempo de pesquisar em detalhe, assim, passo a passo. Então, aqui eu trouxe, assim, os pontos que mais se destacaram na imprensa com relação aos ocorridos durante as eleições, tá bom? A próxima reportagem que eu tenho é de 1º de novembro de 2020, onde o título dizia o seguinte, do New York Times. Apoiadores de Trump bloqueiam rodovias enquanto as tensões eleitorais se espalham nas ruas. E aqui eu vou ler um pouquinho da reportagem para vocês. Começa assim. Enquanto a nação corre rumo ao dia das eleições, as tensões e o azedume em torno de uma campanha extraordinariamente divisiva, seguindo os passos de um verão de protestos e agitação racial, estão impregnando a vida cotidiana e acrescentando mais incerteza a um processo eleitoral no qual o Sr. Trump não se comprometeu a uma transferência pacífica de poder. E aqui eu quero fazer uma observação. As eleições dos Estados Unidos, elas não acontecem igual aqui no Brasil, tá? Acho que todo mundo já sabe disso, mas só para reforçar a informação. Eles começam a votar, eles têm o dia final da eleição, mas eles começam a enviar os votos, né, muito antes. Então, não é igual aqui no Brasil, onde é um só dia de votação, tá? Então, era isso que eu queria colocar. Então, esses bloqueios nas rodovias, eles não aconteceram exatamente no dia da eleição, mas eles aconteceram em momentos em que a eleição estava aberta, tá? E aí continua assim. Os incidentes de domingo vieram um dia após um grupo de apoiadores de Trump no Texas, dirigindo caminhões e acenando bandeiras do Trump, cercaram e retardaram o ônibus de campanha Biden-Harris, enquanto ele dirigia na Interestadual 35,
o que levou ao cancelamento de 2 comícios planejados. O FBI confirmou no domingo que estava investigando o incidente. Então, não, deixa eu ler os outros. Deixa eu ler, depois a gente vai comentar. No sábado, o presidente Trump tweetou um vídeo sobre o incidente com uma mensagem: "Eu amo o Texas." Depois que o FBI anunciou que estava investigando, ele tweetou novamente dizendo: "Na minha opinião, esses patriotas não fizeram nada de errado. E, em vez disso, o FBI e a justiça deveriam estar investigando os terroristas, anarquistas e agitadores do Antifa", que é o Antifa é uma sigla que é um movimento, é um movimento de grupo de esquerda, onde a principal característica desse grupo é a oposição ao fascismo por qualquer meio necessário. E esses foram apenas os incidentes que foram capturados em vídeo. Kristen Clark, diretora executiva do Comitê de Advogados para os Direitos Civis sob a Lei, um grupo de direito de voto, disse que houve muito mais. E ela diz o seguinte: "Estamos muito preocupados com grupos que espreitam e tentam intimidar os eleitores em determinadas comunidades." Ela disse: "A linha direta de proteção eleitoral de seu grupo recebeu chamadas de quase 1 dúzia de condados na Flórida durante a semana passada", disse ela, relatando indivíduos ou grupos que assediavam os eleitores nas urnas. Então, falando sobre essa notícia, como é que foi se a gente pensar em Brasil? Qual é a comparação que a gente pode fazer? Quem quer falar? Ana, Lembrando que... pode falar, Rê. então, aqui no Brasil, a gente teve também, né, bloqueadas as rodovias, né, Uhum, pela insatisfação com o resultado das eleições. uhum, E também nós tivemos, e aí se esperou muito pelo pronunciamento, né, do ex-presidente, no caso, né, o pronunciamento de Bolsonaro, porque isso iria influenciar essas pessoas que estavam fazendo esses bloqueios. E uhum, o pronunciamento dele demorou, mas quando veio semelhante a esse que o Trump teve, né? De dizer que não uhum, estava vendo nada demais ali naqueles patriotas, né? uhum, E mais uma vez ele copia, assim, completamente o discurso. uhum. Exato. E aqui é interessante, você mencionou, Rê, a questão dos bloqueios que aconteceram após o resultado da eleição. Mas é interessante lembrar, não sei se vocês lembram disso, mas no dia do segundo turno, o que aconteceu? Em especial na região Nordeste. Teve um Eles ônibus, estavam, né, Bloqueio das que rodovias, foi... BRs. oh, perdão, Uhum. Exato, todos vocês estão certos. Ocorreu o bloqueio das rodovias. E quem bloqueou as rodovias? Ana, a Hum, Polícia A polícia. Rodoviária Federal. para surpresa de todos, foi a Polícia Rodoviária Federal, mas com o intuito de impedi-los de votar. exato, exato. E aqui nessa reportagem que eu li para vocês, eu quero reforçar o que a diretora executiva do Comitê de Advogados ela falou. Disse assim: estamos muito preocupados com o grupo que espreitam e tentam intimidar os eleitores em determinadas comunidades. Então, esses grupos que estavam agindo dessa maneira nos Estados Unidos, eles estavam assediando os eleitores nas urnas. Ou seja, eles estavam tentando, de alguma forma, impedir, né, vamos colocar assim, ou impedir que essas pessoas votassem, ou talvez, de alguma forma, intimidar elas a votarem diferente do que elas pretendiam votar. Então, eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu vou já fazer o paralelo. É interessante notar que, como vocês bem colocaram, foi a Polícia Federal que fez esses bloqueios, em especial no Nordeste, e um dia antes do segundo turno, a gente teve 2 coisas acontecendo no Brasil. A gente teve o TSE, ele dizendo que a Polícia Federal estava proibida de fazer bloqueios no dia da eleição,
E segundo foi, se não me engano, foi o diretor da Polícia Federal. Ele compartilhou, acho que um vídeo, alguma coisa no Twitter, incentivando as pessoas a votarem no Bolsonaro. Então, foi algo assim que me chamou muita atenção quando estava pesquisando. Eu lembro muito bem de ter lido as reportagens falando sobre os bloqueios, e que isso gerou toda uma comoção aqui no Brasil, né, onde o pessoal começou a compartilhar nas redes sociais, deixa o Nordeste votar. Mas, para mim, foi um pouco uma surpresa ver essas outras informações que eu não tinha visto na época. Então, assim como nos Estados Unidos, a gente tem esses bloqueios acontecendo, de certa forma, tem como uma tentativa de intimidar as pessoas a votar. Aqui no Brasil não foi diferente, tá? E deixa eu só ver um negócio aqui. Oi, pode falar. Eu vi também sobre que nos Estados Unidos também, em alguns condados, em algumas cidades, alguns dos apoiadores de Trump, eles ficavam com bandeiras nos sinais, né, de trânsito, e quando o trânsito parava, eles faziam questão de olhar as pessoas que estavam dentro do carro, porque geralmente tinha um lugar pequeno que as pessoas se conhecem. Então, eles viam quem eram as pessoas e tentavam, de certa forma, intimidar essas pessoas, quase que dizendo assim, nós sabemos em quem cada um vai votar, a responsabilidade de cada um, intimidando realmente as pessoas, assim como foi feito no Nordeste aqui. Exato. E só para corrigir uma informação, eu falei Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que fez os bloqueios, e foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal que fez esse vídeo chamando o pessoal a votar no Bolsonaro. É interessante o comentário que você fez, que eu lembro muito bem que aqui no Brasil foi bem semelhante essa questão da intimidação. Não sei se vocês lembram, mas aqui em São Paulo foi muito forte isso. Ninguém... Era um contraste muito grande, porque o que tinha de gente vestida de camisa do Brasil indo votar, não tem nem comparação. Mas as pessoas se sentiram intimidadas, todo mundo estava com medo de ir de vermelho. Vocês lembram disso? Sim. Sim, Ana. Sim, né? Então, essa intimidação, ela acontece de diversas formas. Então, é bem interessante notar essas semelhanças. E eu vi que eu não coloquei aqui... Oi, pode falar. Quer falar? E da mesma forma também, as pessoas ficaram totalmente, assim, não queriam mais usar a camisa que tivesse verde e amarelo ou algo assim, porque foi como se essas cores fossem raptadas, né, pelos bolsonaristas e os apoiadores do Bolsonaro. Exato. É muito bom o seu comentário. Oi, pode falar. Você quer comentar primeiro o comentário da Cris? Não. Eu espero. É só um comentário. É interessante notar que isso foi muito, muito real, porque... E eu lembro que logo depois a gente teve a Copa, né? E então, houve até uma brincadeira assim foi motivo de meme, né? Você via alguém com a camisa do Brasil e você tinha que perguntar se é pela Copa ou pela eleição. Porque a gente meio que, em partes, a gente perdeu essa coisa, tipo, vou colocar assim, a gente perdeu a liberdade de poder usar a camisa brasileira. Por quê? Ou Porque seja, qualquer coisa... Ô, Ana, desculpa te interromper, eu acho que a camisa do Brasil ela ficou comprometida com esse envolvimento político, né? Sim, e eu vou dizer, não só a camisa da seleção em si, tá, gente? Eu digo assim, qualquer coisa que demonstre qualquer nível de patriotismo, de tipo, sou brasileiro, de verde e amarelo, você vai bater o olho e você vai pensar, bolsonarismo. Né? Eu acho que ficou bem marcado nisso. Ana, bom dia. Também teve uma causa também de uma jornalista também, que ela estava, por acaso, com a roupa vermelha, né? E ela, com essa roupa vermelha, ela foi agredida terrivelmente. E não só teve esse, outros casos também, de pessoas agredidas por estar de vermelho, bem depois das eleições, isso.
sim. Então, Ana, Pode falar. o que eu queria lembrar, e agora o comentário da Petinha ajuda muito, é que esse medo foi causado pela a forma de intimidação era uma forma hostil e violenta. Uhum, Então, as pessoas realmente precisavam temer, precisavam ter cuidado, né, ao usar, se usaria vermelho ou não. uhum, sim, exatamente. E aí, o que eu queria comentar também é que eu acabei não colocando o material aqui, mas a Rê mencionou sobre a questão dos protestos que aconteceram após o resultado das eleições. E, assim, aqui nessa reportagem que eu li para vocês agora, foram protestos antes das eleições, mas após as eleições não foi diferente, tá, gente? Nos Estados Unidos, houveram muitos protestos em diversos lugares, onde as pessoas elas estavam questionando exatamente a questão do resultado da eleição. Como a gente viu, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles colocaram o sistema eleitoral em dúvida, né? E muitas pessoas acreditaram nessas falsas alegações. E com isso, isso foi a munição que eles precisavam para poder sair às ruas e contestarem o resultado, tá? Então, foi assim como a gente viu aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos igual, tá bom? O próximo que eu quero trazer para vocês é do dia 7 de novembro de 2020, a matéria do The Guardian, e o título era o seguinte: Donald Trump se recusa a admitir a derrota à medida que começam as recriminações. Donald Trump recusou-se a conceder formalmente as eleições americanas de sábado, mesmo quando os republicanos veteranos começaram a se distanciar dele, e quando foram relatadas recriminações contra um homem condenado a ser considerado um presidente impedido, né, que ele sofreu impeachment, e de apenas um mandato. Antes de continuar, eu quero comentar, que a gente comente um pouquinho sobre isso. Então, essa reportagem, ela vem, já está, se eu não me engano, eu não lembro agora que dia que exatamente, acho que dia 6 de novembro foi quando saiu o resultado das eleições. Então, isso aqui já vem um dia depois. Eu já vou te dar a palavra, Nilson, só um minuto. Então, aqui a gente vê que ele se recusa a admitir a derrota, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui que republicanos veteranos começam, então, a se distanciar dele. Nilson, você quer falar ainda? Ana, só para lembrar também, Uhum. foi sobre também os trabalhadores que as empresas também tinham, né? Eles foram Uhum. intimidados também, né? Falando que era para votar no Bolsonaro, senão eles iriam perder os empregos deles, né? Então deixou assim as pessoas muito assim no aperto, né? Tipo assim, trabalhando na empresa, né? Perdeu o serviço, né? Por causa que a empresa, né? Então foi muito forte também essa eleição nesse ponto também, né? Que até os empresários eles repreendiam ali os funcionários para votar no Bolsonaro também, né? Então foi Uhum. uma perca também, né? Sim. Só E isso. é interessante... Muito obrigada, Nilson. É interessante seu comentário, que eu posso trazer para vocês uma experiência que eu vivi. E eu lembro que boa parte da minha família, por parte de mãe, é bolsonarista. E eu lembro muito bem que, alguns dias antes da eleição, eu estava conversando com a minha mãe, porque é costume na minha família, acho que não sei se para a maioria é assim, mas em dia de eleição a gente sempre se reunia na casa da minha avó para almoçar, né? Todos os meus tios, a minha mãe e minha avó votam tudo no mesmo lugar, então eles iam para lá e já iam para casa da minha avó. E como eu ia votar lá perto, eu falei, talvez eu vá também. E aí eu lembro que eu conversando com a minha mãe, perguntando para ela se ia ter almoço na casa da minha avó e tal, a minha mãe veio me questionar em quem eu ia votar. E sabendo que ela era bolsonarista, eu queria, como dizem, evitar a fadiga. Então, eu não queria falar para ela. Mas aí acabou que a gente conversou, eu acabei falando. Ela, lógico, tipo, recebeu de maneira meio sem acreditar. Mas uma coisa que me marcou muito foi um dia anterior, no sábado à noite, ela me mandou mensagem perguntando se eu ia almoçar na casa da minha avó. Aí eu falei para ela que eu ia ver, né? Porque, para quem conhece São Paulo é gigantesco. Eu moro na Zona Norte, eu voto na Zona Leste,
E o Yuri, ele vota em Mogi das Cruzes, que é uma cidade perto da Zona Leste, mas assim, é uma outra cidade. Então, era uma distância, assim, considerável para a gente percorrer. E aí eu falei para minha mãe que eu não sabia se a gente ia conseguir pegar um carro emprestado para poder ir. E aí eu falei que se eu fosse de carro, eu passava por lá, se não, que aí eu ia ter que ir de metrô e ônibus, eu não ia passar. E aí eu lembro que o comentário dela foi o seguinte: nossa, Ana, de metrô e ônibus, não precisa vir votar. Então, e a minha resposta para ela foi a seguinte: não, mãe, essa eleição é importante demais. Eu vou nem que seja andando. Então, a questão de por ela saber, e eu tenho certeza que esse foi o sentimento dela, por ela saber que eu não ia votar no Bolsonaro, a resposta dela foi essa: tipo, não se preocupe, você não precisa votar. Então, ainda que sutil, essa ainda era uma maneira de, eu vou usar essa palavra, mas eu sei que não é assim, mas uma maneira de intimidar, uma maneira de impedir que eu votasse. Então, essas tentativas, né, de impedir que as pessoas votassem, elas vieram de diversas formas. Diversas. E aqui, voltando à reportagem que eu comecei a ler aqui, logo após o resultado das eleições americanas, o Trump, então, ele se recusa a admitir a derrota. E, como a gente sabe, aqui no Brasil, não foi nem um pouco diferente. Mas algo interessante aqui foi que os republicanos veteranos, eles, a partir do momento que eles veem Trump se recusando a admitir a derrota, né, a conceder formalmente as eleições, eles começam a se distanciar dele. E eu quero trazer aqui, deixa eu achar, uma reportagem que fala exatamente sobre como o Bolsonaro, ele reage. No dia 30 de outubro de 2022, à noite, né, que foi quando saiu o resultado, uma reportagem da Folha, o titular é o seguinte: Bolsonaro vai dormir e aliados descartam contestação de resultado após a vitória de Lula. Então, e aí ele disse assim: aliados de Jair Bolsonaro dizem não haver clima para a contestação da vitória de Lula no pleito deste domingo. Apesar de o atual presidente ter passado o mandato lançando dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro e já ter ameaçado anteriormente não reconhecer os resultados das eleições. Então, assim como nos Estados Unidos a gente vê Trump se recusando a reconhecer a derrota e os aliados dele se distanciando dele, no Brasil não foi diferente. A gente vê Bolsonaro ele se recusando a admitir a derrota, porém, os seus aliados, eles já, tipo, falando, tipo, não tem o que questionar, né? Até aqui tudo bem, gente? Posso falar, Ana? Sim. É que estava falando no Nilson e você sobre familiares, né, assim, né? Também teve um caso muito sério na nossa família, foi muito sério. A minha irmã, ela já está com quase 80 anos, ela tem 76 anos, se não me engano. Então, e eu tenho uma tia que já passa dos 80, que é da Assembleia de Deus, a família, os filhos dela, tudo. Ela está muito doente, e minhas duas irmãs sempre vai visitar ela, já na nossa cidade, né? Sempre lá ajudar, fazer uma sopa, uma coisa, arrumar uma casa, dar uma limpeza, né? Estão já velhas, mas vão ajudar. A outra que está mais velha ainda e pior. Só que depois das eleições, após as eleições, né? Tanto a minha tia quanto as filhas dela, são todas da Assembleia, deixaram de falar com a minha irmã, ainda mandaram muito. Minha irmã tem problema de coração, minha irmã ficou muito doente, passou muito mal, mas elas mandaram pelo telefone, dizendo coisas terríveis para minha irmã, quando sabia que ela votou no Lula, né? Que ela votou na esquerda, né? Vamos falar de Lula, vamos falar de esquerda. E também tem uma amiga adventista, né? Também que ela esteve desde o princípio, até hoje ela está, inclusive ela esteve nesse protesto que teve aí no dia 8 de janeiro, né? E a adventista estava ali no meio. E essas também deixaram de falar com a minha irmã, passam pela rua, atravessam a rua para não falar com ela, só porque sabe que as duas votaram na esquerda, que na realidade elas eram direita. Só que de tanto comentário que eu fiz e outras coisas, e elas foram vendo também. Então, a família toda mudou de posição, porque na primeira vez que o Bolsonaro ganhou, elas votaram no Bolsonaro, não acreditaram no que eu falei. Eu já sentia que eu já era esquerda mesmo, né? Sempre fui esquerda, e elas não acreditaram, mas dessa vez elas viram o resultado de 4 anos, o que foi, né?
Então, aconteceu muita divisão em família, é nesse ponto que eu quero chegar. Muita divisão em família, muita discórdia, muitas amizades, muitas pessoas da Igreja Adventista não falam mais com a minha irmã, não fala com as duas, não falam mais, e ainda existe muitas discórdias ainda por conta disso. É nesse ponto que eu quero chegar. Isso foi o que ele fez, a divisão e discórdia entre família. Concordo totalmente. Eu acho que isso foi bem claro. A gente consegue ver. E é interessante que se eu posso fazer aqui um paralelo, uma comparação, um comentário, e talvez assim um comentário que, em parte, eu vou ser sincera, ao fazer esse comentário dói em mim, porque eu tenho isso acontecendo na minha família e nos meus amigos ao meu redor. Mas é a questão de que quando o joio e o trigo eles são plantados, você não consegue ver a diferença. Você consegue começar a ver a diferença quando? Quando ele começa a dar os frutos, certo? Se eu estou falando certo, acho que essa é a lógica. A gente consegue ver quem é joio, o que é trigo, quando começa a dar os frutos. Então, eu acho que, em especial, a eleição e tudo o que tem acontecido relacionado aos assuntos de agora, né? Tanto com relação ao sexismo e tudo mais, tem deixado bem claro a diferença, né, entre joio e trigo. E eu falo que é triste para mim dizer isso, porque a minha família inteira, a minha mãe, ela, durante 2000, 2002, 2004, minha mãe era petista. Então, e aí ver essa mudança de direção, onde agora a minha mãe, ela tá, depois das eleições, do resultado, ela estava no Parque do Ibirapuera protestando. Então, assim, ver essa mudança de mentalidade foi algo que, para mim, veio como choque. Exatamente, Nilson, foi um despertar. E Lara e Pedro, os cristãos que temem a perseguição perseguindo. Exatamente. Exatamente. E para mim, assim, embora tenha sido uma surpresa ver essa divisão, tem sido desagradável de certa forma, porque eu tenho visto muitas pessoas assim que eu amo se posicionando de uma maneira que, tipo, eu sei que não é a correta, isso me dói, mas ao mesmo tempo eu tenho visto outras pessoas se posicionando do lado certo, e isso tem me enchido, tipo, me dado aquela ponta de esperança, de, tipo assim, ainda existe esperança, ainda tem pessoas ali que embora não conheçam a mensagem, não tenham nunca estudado, que estão se posicionando do jeito certo. Então, mas essa é a divisão que a gente sabe que vai acontecer. Então, mas realmente, as eleições, ela veio realmente para sacudir tudo e realmente começar a dividir ainda mais as pessoas. Mas, então, voltando aqui, o Renildo comentou, realmente já em todas as famílias. Exato. Renildo, pode falar. Ana, eu estava lembrando, vendo você falar aí, a Petinha e os outros comentando aí, o nível de argumentos que essas pessoas usaram contra a esquerda é uma coisa assim muito impressionante, como que as pessoas parece que saem do sentido racional. Eu tenho um amigo adventista, para não falar irmão, que a gente sabe que não é, mas é uma pessoa muito bem formada, é um gerente de banco aposentado, ou seja, pessoas que têm um grau de informação ou estudo muito comparado ao nosso, de muitas pessoas simples. Ele chegou a usar o argumento que a direita, ela ia à esquerda, o comunismo ia tomar a nossa chácara, ia em breve. Ele falou assim, no dia, na véspera da eleição, ele falou, vocês estão preparados para perder a chácara de vocês? Ou seja, o que me impressiona é ver pessoas que têm um grau de estudo bem elevado pensar dessa forma. Outro caso de uma amiga, cunhada da minha irmã, tem uma pessoa também muito bem, ela é professora em Brasília de um grupo de pessoas que mexem na educação. Estou colocando esse ponto porque são pessoas que têm a possibilidade de pensar, de raciocinar de maneira racional. Essa pessoa, ela, quando o Lula ganhou,
ela desfez de todas as suas roupas vermelhas, disse que vermelho para ela nunca mais. Então, assim, a gente consegue ver que o fanatismo, o extremismo político, ele é tão grande que leva as pessoas a ter esses pensamentos que, para a gente, me coloco nessa classe de pessoas que não têm um grau de estudo tão elevado, mas que conseguem pensar de maneira racional. Uhum. Então, assim, essa política, a gente vê o quanto que o fanatismo ele leva as pessoas a pensar de maneira assim, quase que não dá nem para acreditar. Sim. Super entendo o seu comentário, Renildo, e é interessante notar o que você comentou, né? São pessoas que, colocar assim, são pessoas extremamente assim, estudadas, têm conhecimento, e não só isso, têm acesso à informação. E ainda assim, caem nas fake news. Acreditam tão facilmente nas mensagens compartilhadas no grupo de WhatsApp, e não tem tipo, o mínimo interesse em pegar aquela informação e jogar no Google para confirmar que aquilo é real ou não, numa fonte confiável. Então, e é muito triste ver isso acontecer. A Carla comentou aqui, né, que o pai dela não chama mais de filha e o irmão não chama mais de irmã por causa dessas questões. É realmente, assim, muito triste ver o impacto que as coisas, né, a política, em especial nesse caso, tem tido na nossa vida a nível individual, a nível pessoal. É muito triste. Mas, Ana, oi. trazendo essa consequência, né? Aí eu me lembro de um artigo que saiu com as mulheres, né? E uma mulher falando: o bolsonarismo tirou o machismo do meu marido do armário, né? Então isso foi bem além de só eleições, né? Foi uma coisa agressiva e de uma dimensão muito ampla, né? Então ela fala que ela estava lidando com uma pessoa que até então ela não conhecia, uma pessoa agressiva, né? Agora, enfim, e que isso podia culminar na separação, porque estava uma coisa bem insuportável, assim. Não, e é interessante esse seu comentário, Rose, porque é bem o que a gente vê, comparando, né, Trump e Bolsonaro. Eles tinham falas, os dois ainda têm, né, falas extremamente machistas, extremamente xenofóbicas, extremamente homofóbicas. E com esses comentários, eles têm, vou colocar assim, despertado esse lado, né, em muitas pessoas que são seus seguidores. Então, é realmente assim, como é que eu falo? Tipo, como se a máscara fosse removida. E a gente começa a ver, em inglês a gente fala the true colors, as verdadeiras cores das pessoas. E, em parte, isso é triste, mas, em parte, eu vou dizer que isso é bom, porque a gente começa a realmente ver quem as pessoas realmente são, né? A gente começa a enxergar claramente de que lado cada um está. Mas continuando aqui, pode falar. Como Rosie estava dizendo, e tudo eu estou ouvindo e vendo também, realmente essa mensagem, nós sabemos, essa profecia está sendo bem aberta e, como tu disseste, vai estar havendo uma separação, não é? E é realmente triste nós vamos ver perto de nós, às vezes ao lado de nós, essa separação vai acontecer porque Deus já disse, eu venho para separar mãe e pai, tudo isso, e nós sabemos muito bem, ele não chega lá e diz, vai para lá, Ana, vai para cá. Não, nós sabemos muito bem, a mensagem em si, essa mensagem de Trump e Bolsonaro faz parte da profecia, e isso está acontecendo já em frente a nós. Então, realmente, a profecia está aqui conosco já, e muitas coisas já no movimento, nós já estamos vendo separações dos casais e tudo isso.
essa mensagem traz. Então, só para dizer, realmente nossos pais ser mais forte ainda, segurar bem forte essas cordas, porque essa separação já começou e vai ter até fim. E nós só temos que continuar a escolher que é certa. Exato. Muito obrigada pelo comentário, Gayle. Posso falar, Ana? É só um Pode, minuto. pode. O que a Gayle estava falando agora me veio lembrar uma coisa. Eu tenho 3 filhos. Tem a mais velha e tem o último, que é um rapaz. E tem uma do meio. Os 2, o primeiro e o último, eles sempre foram esquerda. Nunca mudaram de posição. Já do meio, ela tem uma diferença muito grande. Mas isso dói parte do nosso coração. Mas, infelizmente, a gente não tem o que fazer. A gente vê essa grande divisão. Dia 8 foi a invasão, do 8 de janeiro, invasão, né, nossa aqui no Brasil. Essa minha filha, no dia 7, ela já estava mandando uma mensagem para mim, que ela quase não fala comigo. Ela mandando uma mensagem para mim que eu me prepare, porque no dia que ia ter uma guerra naquela semana. Se prepare, porque vai ter guerra no Brasil, e uma guerra muito feia. Se prepare para mudar de lado. Isso já dia 7 de janeiro. Aí, no dia 8, aconteceu o que aconteceu. Né? E os filhos delas, ela tem 2 filhos, um com 19 e uma com 22. Eles são esquerda totalmente. Eu não consigo entender como é que minha mãe consegue enxergar isso aí, sabe? Então, a gente acha que pode ser através do companheiro que ela tinha, que agora não está mais junto, mas, infelizmente, parte do meu coração, porque eu, meus outros 2 filhos, nós fizemos de tudo, os filhos dela, para ela entender, mas não tem como. Então, isso parte do nosso coração. Estamos vendo realmente as profecias se cumprindo diante de nós, no nosso meio. Sim. E eu quero acrescentar aqui mais aproveitando algo que a Gayle comentou. Quando eu vejo essas coisas acontecerem, o que me vem à mente é um verso de Mateus, se eu não me engano, onde fala que o amor de muitos se esfriaria. E é exatamente isso que a gente tem visto. Por conta das questões políticas, por conta de todas as questões que a gente tem visto ao nosso redor, o amor está realmente esfriando as pessoas, porque a atitude que elas têm tido com relação ao próximo são, às vezes, muitas atitudes que a gente fala, meu Deus, como é que você pode agir assim? Como é que você pode falar assim? Isso, para mim, só demonstra que, realmente, é a profecia se cumprindo. O amor está se esfriando. E de uma maneira que a gente talvez não esperava. Mas, continuando aqui, porque eu sei que meu tempo está acabando em algum momento, eu nem sei quanto tempo eu tenho ainda, mas, falando aqui ainda sobre a questão da... deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Deixa eu ver. Não, vou pular esse pedacinho aqui. Tá, vou pular que a gente já comentou aqui. Então, depois, no dia 10 de novembro, a gente viu o seguinte, tem uma reportagem da CNN, onde o título era o seguinte: como o atraso na transição de poder do Trump ameaça a segurança nacional e a segurança pública. Então, a reportagem dizia assim: o presidente Donald Trump está fazendo tudo o que pode para obstruir e atrasar a transição do presidente eleito Joe Biden para a Casa Branca. Mas mais consequente do que sua estratégia legal multifacetada de derrubar resultados em vários estados, poderia ser o esforço dos membros de sua administração para evitar o esforço de Biden para colocar sua equipe em dia para assumir o governo dos Estados Unidos em dia de janeiro, que é quando o mandato de Trump termina oficialmente. Então, aqui, a gente vê Trump, ele buscando atrasar a transição do poder, e não foi diferente aqui no Brasil. A gente viu a questão de a maneira como, ao Bolsonaro se negar a reconhecer a derrota, ele colocou, ele atrasou, né, a transição do poder. Então, a gente vê que aqui a história, ela se repete, é igualzinho. Depois, no dia 15 de novembro, o New York Times, ele trouxe o seguinte título: Trump tentando se agarrar ao poder, a agitação dos fãs e teorias de conspiração. A recusa do presidente em ceder entrou em uma fase ainda mais perigosa ao bloquear a transição do seu sucessor, retendo informações de inteligência, informações sobre a pandemia e o acesso ao governo.
Então, a recusa do presidente Trump em reconhecer a eleição entrou em uma fase ainda mais perigosa, uma vez que ele estimula a resistência e a agitação entre seus apoiadores e espalha falsidades com o objetivo de minar a integridade do sistema eleitoral americano. O que Bolsonaro fez aqui no Brasil? O que o Bolsonaro fez? Oi, Ana, Oi. eu me lembro de um caso específico, não sei se é nessa questão, com relação aos militares, acho que eles estavam deixando o posto deles antes. Acho que o Lula teve até que adiantar um processo, eu não me lembro, agora me fugiu, eu me lembro vagamente desse caso, eu sei que eles tiveram que adiantar o processo a palavra me saiu da mente aqui, porque os militares, eles estavam, tipo, abandonando seus cargos e deixando ali aquela questão como se o povo pudesse fazer o que quisesse. Uhum. Muito interessante nesse ponto também, como que essa foi uma forma deles negar o resultado das eleições. A diplomacia, me lembrando aqui, eles fizeram isso, achei interessante também. Uhum. Muito obrigada, Renildo. Então, é interessante notar que, assim como o Trump, ao se recusar a reconhecer a eleição, ele estimulou a resistência e a agitação entre seus apoiadores, que foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, porque, se a gente lembrar, acabou a eleição, segundo turno, saiu o resultado, no dia seguinte já estava tudo sendo bloqueado. Era marginal aqui em São Paulo sendo bloqueada, era rodovia sendo bloqueada em outros lugares, era pessoal no Parque do Ibirapuera fazendo protesto, pessoal em Brasília fazendo protesto, em todos os lugares a gente viu essa resistência bolsonarista contra o resultado da eleição. E ao Bolsonaro se recusar, né, a se pronunciar, a se recusar a reconhecer a derrota, ele só estava estimulando essa resistência, estimulando essa agitação. E não só isso, ele não, os dois, tá? Tanto Trump quanto Bolsonaro, eles não reconheciam a derrota, mas continuavam espalhando falsidades com o intuito de minar a integridade do sistema eleitoral. E aí aqui a reportagem continua. Mais de uma semana após o presidente eleito, Joe Biden, ter sido declarado vencedor, Trump continua a bloquear a transição do seu sucessor, retendo informações de inteligência, informações críticas sobre a pandemia do coronavírus e o acesso à vasta maquinaria do governo que o senhor Biden logo supervisionará. Alguns ex-conselheiros do Trump disseram que sua recusa em cooperar é imprudente e insensata. John F. Kelly, ex-chefe do gabinete do Trump, chamou-o de louco na sexta-feira. John R. Bolton, ex-conselheiro de segurança nacional do presidente, que escreveu um livro de memória sobre seu tempo na administração, disse que a recusa prejudica o país. Então, a gente vê claramente que aqueles que antes estavam ao lado de Trump, eles começam a se posicionar contra as atitudes dele. E aqui no Brasil não foi muito diferente. Embora talvez não tão abertamente ou tão fortemente como a gente está vendo aqui, mas foi exatamente igual. Trump, ele tentou se agarrar ao poder, assim como o Bolsonaro tentou se agarrar ao poder. Ambos recusaram reconhecer a derrota, ambos incentivaram os protestos, espalharam informações falsas com relação ao sistema eleitoral e atrasaram a transição de governo. Aqui, depois, no dia 20 de novembro, da CNN também diz assim: Trump destrói a democracia americana enquanto ele se agarra ao poder. O presidente Donald Trump está tentando roubar uma eleição livre e justa que perdeu por uma ampla margem para o presidente eleito Joe Biden, rasgando o princípio mais básico da democracia americana. Ele está tentando jogar fora centenas de milhares de votos. E o que Bolsonaro fez aqui no Brasil? Ele fez igual. Não sei se vocês chegaram a ver, não sei se vocês lembram, mas
logo após o resultado do segundo turno, eles entraram acho que é processo que fala, pedindo a remoção dos votos de urnas específicas. Vocês lembram disso? E aí, então assim, numa tentativa de fazer o quê? De jogar votos fora. Mas foi interessante, uma coisa muito interessante, que quando eu li, eu vou ser sincera, minha vontade era rir. Porque o que acontece? Eles só questionaram o resultado dessas urnas no segundo turno. Então, porque as mesmas urnas foram usadas no primeiro turno. E aí até, se não me engano, o TSE, ele questiona essa petição, falando, tá, mas então a gente vai... E com relação aos votos do primeiro turno? Porque era o mais lógico, sensato e justo, né? Se nós vamos desconsiderar os votos dessas urnas no segundo turno, nós deveríamos, então, desconsiderar os votos dessas urnas no primeiro turno, certo? Só que o primeiro turno teve a eleição dos governadores, senadores, deputados, e então isso seria um problema muito grande, levando em consideração também que o PL, se eu não me engano, o partido do Bolsonaro, ele teve muitos candidatos eleitos no primeiro turno, né, para esses cargos mais baixos, eu vou colocar assim. Então, essa tentativa, né, de jogar esses votos fora foi frustrada, é claro, mas é interessante ver que, assim como o Trump, ele tentou fazer isso, Bolsonaro tentou fazer igual. E depois, no dia... Gabriel, pode falar. E aí, Ana, assim, só lembrando, né, que isso é um dos 3 poderes, né? Então, não necessariamente poder mais baixo, né? Porque eles formam agora a maioria. Né? Sim. O Congresso, né? Então, isso é uma grande, assim, vitória para eles, né? Então, realmente questionar esses resultados ninguém queria fazer, né, deles, assim, só bem seletivo, né? É interessante porque é uma comparação talvez um pouco boba, talvez eu vou falar assim, mas é como a gente vê muitos conservadores cristãos agindo com relação à Bíblia, ou com relação a diversas coisas. Eles pegam as partes que convém para eles, e o que não convém, eles dão um jeito de descartar. Então, da mesma maneira, a gente vê Bolsonaro agindo dessa forma, né? As urnas, os votos do segundo turno convém, os votos do primeiro turno não convém mexer neles. Então, é interessante fazer essa comparação do o que convém e o que não convém. Quando, na verdade, o justo e correto seria, já que a gente vai considerar temos que considerar todos, né? E seguindo aqui, porque eu sei que meu tempo está acabando, se já não acabou. Depois, então, 6 de janeiro de 2021, nós temos a invasão ao Capitólio, né? Então, eu não trouxe aqui a reportagem, mas Trump, ele fez um pronunciamento em frente à Casa Branca, se eu não me engano, e ele tinha lá um grupo gigantesco com ele faz o pronunciamento dizendo que não acabou, né? Que eles ainda estão lutando, que eles ainda, assim, na esperança de reverter o resultado, e logo depois, então, a gente tem essa invasão. E é interessante, tá? E aqui eu quero trazer uma reportagem que eu achei muito, muito legal. Que é essa é uma reportagem, gente, de 26 de setembro de 2022, tá? Essa é uma reportagem que saiu no The Guardian. E eu achei muito, muito legal quando eu achei ela. E por que eu achei interessante? Porque, como eu falei para vocês no começo, eu queria ter feito esse estudo ano passado. Porque eu estava vendo que a eleição do Brasil estava igual à dos Estados Unidos. Então, era óbvio, né, para a gente que conhece, não só para a gente que conhece a mensagem, mas em especial para a gente que conhece a mensagem, para mim, assim, era óbvio o resultado da eleição, que o Lula ia ganhar,
E era óbvio que a gente ia ter uma repetição do Capitólio aqui no Brasil. E o que acontece? No dia 26 de setembro de 2022, no The Guardian, o título era o seguinte: o John Oliver, ele é um anfitrião de um programa, se não me engano, chama The Last Week Tonight, e o título era o seguinte: John Oliver, o 6 de janeiro de Bolsonaro poderia ser muito pior que o de Trump. Então, esse anfitrião analisa os temores de que o presidente da extrema-direita brasileira possa liderar uma imitação do golpe após as eleições da próxima semana. Então, isso no dia 26 de setembro, gente. Tinha já alguém, assim, pessoas já prevendo que a história ia se repetir, tá? Gabriel, não sei se você ainda quer falar alguma coisa, que sua mão ainda está levantada. Tá, beleza. Então, no dia 26 de setembro, a gente já tinha alguém prevendo a repetição da história. E a previsão dele seria muito pior do que o de Trump. E o que aconteceu foi, no dia 9 de janeiro, um ministro brasileiro, essa é uma reportagem da Agência Brasil, essa é uma reportagem, embora estava em inglês, é de um site brasileiro, que o título é o seguinte: Ministério Brasileiro, ataque aos prédios do governo piores do que a revolta do Capitólio americano. O ministro Paulo Pimenta, chefe da Secretaria de Comunicação do Presidente do Brasil, que detém um status de ministério, descreveu na segunda, 9 de janeiro, a invasão e depredação da sede dos 3 poderes do governo em Brasília ontem, como mais grave do que o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos há 2 anos. E ele fala assim: o episódio que ocorreu no Brasil é mais grave do que o que aconteceu no Capitólio. O que tivemos lá, nos Estados Unidos, foi uma tentativa de invadir a sede do Poder Legislativo. Aqui, estamos testemunhando a invasão da sede dos 3 poderes. Então, enquanto nos Estados Unidos o foco foi a invadir a sede do Poder Legislativo, aqui no Brasil eles invadiram tudo. E voltando aqui, e aí então, após a invasão no Capitólio, em 6 de janeiro, no dia seguinte, o Donald Trump, ele então aceitou a derrota. Lembrando que, gente, nos Estados Unidos, né, a posse, ela só se dá no dia 20 e 21 de janeiro, entre 20 e 21 de janeiro. Então, quando a invasão aconteceu, a posse ainda não tinha sido realizada ainda. E aí que a reportagem diz assim: o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, concede vitória a Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, um dia após os apoiadores invadirem o Capitólio e saquearem o Congresso americano. Com apenas 15 dias restantes em seu mandato, o presidente Trump, que agora enfrenta ameaças de um segundo impeachment, prometeu assegurar uma transição tranquila em um vídeo liberado na quinta à noite. Então, aqui no caso, né, de Trump, só depois de tudo isso, ele decidiu que faria uma transição tranquila, e aceitou a derrota. E aqui eu quero trazer para vocês, só para finalizar, é uma reportagem do Daily Mail, da Inglaterra, onde o título dizia o seguinte: 31 de outubro de 2022. Bolsonaro se apega ao poder ao dirigir-se ao Brasil em meio a temores de que o Trump dos trópicos não conceda derrota ao rival de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto os partidários do populismo fazem bloqueios de estrada em protesto contra resultados das eleições. E a reportagem, só um trechinho, dizia assim: o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, está se agarrando ao poder... Alfredo, já deixa você falar, tá? Bolsonaro está se agarrando ao poder ao adiar um discurso para a nação em meio a temores crescentes de que ele se recusará a considerar a derrota eleitoral a seu rival de esquerda, Lula. O líder populista, que se intitulou o Trump dos trópicos, sugeriu anteriormente que ele não aceitaria o resultado da votação porque era lançada usando sistemas digitais em vez de papel. Trump se recusou infamemente a considerar a eleição de 2022 a Joe Biden e ainda disputa o resultado baseado em parte nos sistemas de votação. Então, assim como Trump, o Bolsonaro ele agiu da mesma maneira. Alfredo, pode falar. Alfredo?
está com a mão levantada, você quer fazer um comentário? Acho que não. Então, para finalizar aqui, eu quero trazer só mais uma reportagem que é do New York Times, onde o título era o seguinte: o ataque à sede do governo do Brasil lembra a invasão ao Capitólio americano em 6 de janeiro de 2021. Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil de extrema-direita, buscou por meses minar os resultados de uma eleição que ele perdeu de maneira muito semelhante ao que fez Donald Trump após sua derrota nas eleições presidenciais em 2020. E é interessante notar que o resultado das eleições foi muito semelhante, né? A diferença, embora aqui no Brasil tenha sido bem mais acirrada, vale lembrar que nos Estados Unidos só não foi mais acirrada porque lá eles não têm segundo turno, era só um turno e existiam outros candidatos, tá? Mas só para vocês saberem números, aqui no Brasil, Lula venceu com 50,9% dos votos contra 49,1% de Bolsonaro. E nos Estados Unidos, Biden venceu com 51,3% dos votos contra 46,8% de Trump. Então, tem essa diferença porque existem outros candidatos, tá? E aqui, assim, são só algumas das muitas semelhanças que a gente tem entre Trump e Bolsonaro. Aqui eu nem entrei na questão, porque aí eu ficaria muito tempo, na questão da maneira como ambos lidaram com a situação da pandemia, que foi igual, a maneira como, o posicionamento que eles têm com relação ao sexismo, com relação à homofobia, com relação à xenofobia, então, e a maneira como eles se apegaram, né, a questão da ala religiosa, vou colocar, da ala evangélica, é igual também. O que eu queria trazer mais aqui para vocês era mostrar realmente essas semelhanças. Assim como o Trump, ele pretende tentar reeleição na próxima eleição, eu não tenho dúvidas de que Bolsonaro já está trabalhando para buscar também uma reeleição nas próximas eleições presidenciais. Então, o que eu quero trazer para vocês é, embora, claro, não seja tudo idêntico, as semelhanças estão aí. A repetição da história deixa bem claro. E eu sei que a gente está vivendo momentos que são delicados, são momentos que trazem uma certa ansiedade com relação ao que esperar do futuro, em termos, assim, de política, em termos de economia e tudo mais. E aí eu quero encerrar com um texto que todos nós sabemos de cor e salteado, mas que às vezes a gente esquece, e a gente precisa estar sempre relembrando, que é o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. A gente só precisa olhar para a história. A gente só precisa olhar e enxergar o padrão, e enxergar a repetição. Porque quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue enxergar o que vem depois. Então, Deus, ele nunca nos deixa no escuro. E eu acho que isso é o que a gente precisa ter bem em mente. Eu lembro muito bem, é modo de falar, eu lembro vagamente que na época da eleição do Trump, a primeira vez quando ele foi eleito, eu não lembro quem foi que comentou, se foi a Anciã Tess, mas que nós deveríamos ter sido capazes de prever que era o Trump. Mas eu lembro que na época, né, a gente ficou naquela, tipo, quem será que vai ser? Quem será que vai ser? Mas a gente deveria ter sido capaz de prever. Da mesma maneira como nós, vendo a história, a gente deveria ter... Vou colocar assim, nós deveríamos ter sido capazes de prever que o Lula ia ganhar. Da mesma maneira como a gente deveria ter sido capaz de prever que o Capitólio ia se repetir aqui no Brasil. Então, a história, ela está aí, as coisas acontecem por uma razão. E Deus, ele deixa esses marcos para que a gente consiga se localizar na estrada e saber qual que é o próximo marco, o que vai acontecer na frente. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje.
Eu queria muito ter feito esse estudo no ano passado, mas por algum motivo eu acabei não fazendo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, Rê, pode falar. Ana, eu gostaria de colocar assim, a importância que teve o movimento nessa eleição, assim, eu vou colocar da minha vida, assim, porque eu nunca votei com tanta consciência como eu votei esse ano. Eu saí do local onde eu tinha votado, eu me lembro caminhando sozinha, embora tivesse muitas pessoas, eu sentia a intimidação por não estar usando o verde e amarelo, mesmo não estando de vermelho. Tinha pessoas conhecidas na fila, foi uma intimidação bem forte, assim, de olhar para trás, olhar para mim como se fosse, essa daí não sabe votar, né? E comentários entre essas pessoas, não falando de mim, mas para que eu ouvisse comentando de outras pessoas. Não me intimidei, me senti totalmente dentro do meu direito e votei como teria que ter votado, porque já tinha essa consciência. E agradeço a Deus e a este movimento por isso. E eu saí de lá, como eu te disse, caminhando só, embora tivessem muitas pessoas, mas pensando. E eu cheguei a conversar sobre isso também, eu não me lembro se foi com a Cris, mas eu saí com uma consciência muito, me sentindo muito bem por ter feito o meu papel, sabe? Então, isso foi bem marcante para mim. Eu entendo o seu sentimento, Rê, porque eu acho que eu sempre brincava com as pessoas, né, que eu falava que votar era o direito mais engraçado que tinha, porque é um direito que era obrigatório, então não era direito, era dever. Mas eu nunca fiquei assim tão feliz, vamos colocar assim, e tão de consciência limpa, né, por ter esse direito e por poder exercer essa função, que às vezes a gente olha assim, é só um voto, mas eu acho que na maneira como a eleição foi, como foi tão acirrada, eu acho que é aquela coisa tipo que aquele momento em que cada voto contou. Então, eu acho que o fato de poder ter tido essa participação, e como você mesmo falou, eu acho que tendo estudado e visto tudo que aconteceu, né, todas as coisas que o movimento trouxe para a gente, de poder realmente, como você colocou, votar com consciência. E não aquela coisa tipo, estou votando por votar. Não, conscientemente, eu estou votando nessa pessoa por quê? Porque é assim, assim, assado. Então, eu acho que isso foi algo muito, muito importante que eu vejo assim, eu falo isso frequentemente, mas a mensagem que Deus trouxe para a gente, ela realmente veio para transformar as nossas vidas. Eu lembro como a gente era quando eu entrei para o movimento. E ver onde a gente está agora é algo assim, para mim, eu vejo como algo assim, que é realmente o agir de Deus. E para mim é algo bem claro como Deus ele guia a gente passo a passo e onde cada detalhe tem um propósito, mesmo que a gente não entenda, né? Como é que a gente saiu daquele cenário completamente conservador e extremista e a gente veio para esse cenário onde a gente está atualmente. Eu diria que se alguém falasse para mim, lá em 2016, que a gente estaria aqui hoje, eu ia falar, não, você está louco? Então, mas foi interessante como Deus guiou cada um dos nossos passos. Como Deus, em sua sabedoria, ele agiu assim porque ele sabia que se ele trouxesse direto essa mensagem para a gente não teria aceitado. Então, a maneira como ele nos guiou e a maneira como ele ainda vai nos guiar, eu acho que esse é o que a gente não pode esquecer. Deus nos guiou até aqui. E ele guiou de uma maneira. E ele vai continuar a nos guiar. A gente não pode esquecer disso. Aí eu reforço a frase que eu trouxe para vocês. A gente não tem nada a temer quanto ao futuro. Mas a gente precisa se lembrar como Deus nos guiou até aqui, para a gente entender que ele vai continuar a nos guiar. Ele vai continuar engrossando essas cordas. E é isso que vai manter a gente firme até o final.
O Cristiano comentou, nossa, Rê, faço das minhas palavras. Antes da mensagem, eu não tinha praticamente nenhuma consciência política e não conseguiria me posicionar de forma diferente. Isso é algo que eu reflito muito. Exatamente. A mensagem, ela veio realmente para abrir nossos olhos com relação a todas as questões. Não é só com relação à religião em si. A gente começa a enxergar que o nosso papel ele é muito mais amplo. Tá? Ele vai muito mais além do que só uma experiência religiosa. Alguém tem mais algum comentário? Se não, só comenta aqui no chat. Não, que aí eu vou encerrar. Só para eu saber. Não? Eu acho que não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, embora tenha sido bem diferente. Eu espero que tenha ficado claro essa repetição da história e tenha ficado claro como, se a gente quiser saber o que vai vir pela frente, a gente só tem que olhar para trás. A gente tem que olhar e traçar os marcos e enxergar como Deus ele tem agido em toda a história, para a gente entender o que vai vir pela frente. Então, vamos encerrar com uma oração. Convido a quem puder para se ajoelhar com a gente. Senhor nosso Deus, te agradecemos primeiramente por termos tido a oportunidade de estar aqui para estudar e para enxergar como o Senhor tem nos guiado através da história. Somos gratos porque o Senhor não nos deixa no escuro, o Senhor tem sempre nos mostrado com tanta bondade e misericórdia o seu agir em nossas vidas, para que a gente não fique receoso ou temeroso quando o que vem pela frente. Somos gratos pela mensagem que o Senhor tem nos trazido, gratos pela maneira como o Senhor tem nos guiado até aqui, e gratos porque sabemos que tudo tem ocorrido de acordo com a tua vontade. Nada acontece por acaso. O Senhor tem um propósito em cada detalhe da nossa vida. E pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar esse propósito. Que possamos nos lembrar que, embora o futuro seja desconhecido, que a gente não tem o que temer. Porque o Senhor estará conosco em cada passo, nos mostrando o que vai suceder adiante. E o Senhor vai estar conosco. Então, pedimos que o Senhor ajude-nos a nos lembrarmos disso, que o que foi no passado vai ser no futuro, que a gente só precisa olhar para a história para entender e para estarmos preparados para o que vem pela frente. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos auxiliando, nos protegendo e nos fortalecendo, porque sabemos que as divisões que têm acontecido em nossas vidas, entre nossos familiares, os nossos amigos, doem, mas que é uma divisão necessária. E que o Senhor nos fortaleça para que possamos enxergar a tua mão e o teu propósito em cada detalhe. Guarda-nos com seus santos anjos e permaneça conosco no restante desse sábado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.